A névoa densa se entrelaçava entre as árvores ancestrais da Floresta das Sombras Eternas, onde o reino de Licânia se erguia como uma fortaleza viva, esculpida em rochas negras e envolta por muralhas de espinhos encantados. O ar carregava o cheiro úmido de terra remexida e o sussurro distante de uivos que ecoavam como promessas de lealdade ou maldição. Aqui, os Lycans reinavam sob a lei da lua cheia, uma hierarquia implacável, onde alfas dominavam, betas serviam e ômegas. Ômegas eram as sombras esquecidas, presas fáceis para os desejos mais sombrios. Elara tremia sob o manto puído que mal protegia sua pele pálida do vento cortante. Seus cabelos castanhos, emaranhados como as raízes das árvores ao redor, caíam sobre os ombros, e seus olhos verdes, afiados como lâminas de jade, varriam a clareira isolada. Ela havia fugido novamente, não por rebeldia cega, mas por sobrevivência. As palavras que a perseguiam como lobos famintos ecoavam em sua mente. Ninfomaníaca, a ômega amaldiçoada que seduz e destrói. Rumores tecidos nas fogueiras das alcateias, alimentados por toques indesejados que ela nunca pedira, por olhares que interpretavam sua vulnerabilidade como convite. Tudo começara na alcateia de Eldridge, uma matilha periférica nas bordas do reino, onde seu pai, um beta caído em desgraça, a vendera para saldar dívidas antigas. Aos 18 ciclos lunares, Elara fora marcada como oferenda, sua essência ômega, doce, submissa, irresistível para os alfas, explorada como mercadoria. Mas ela não era fraca, não como diziam. Seu corpo respondia ao chamado primal da matilha, um instinto que atraía em noites de lua, fazendo-a ansiar por conexões que nunca chegavam. Desejo não era fraqueza, era fogo que queimava por dentro, uma maldição que a isolava. Agora exilada da alcateia por um alfa ciumento, que espalhara as mentiras para encobrir sua própria brutalidade, Elara vagava pelas fronteiras de Licânia. O rei Lycan, Thorn Blackthorn, governava de seu palácio de obsidiana no coração da floresta, um ser de lendas vivas, alto, de ombros largos como montanhas, com olhos dourados que perfuravam almas e uma cicatriz serpenteando pelo rosto, lembrança de batalhas contra clãs rivais. Diziam que ele não tinha mate, que sua fúria solitária mantinha o reino unido pelo medo. Elara nunca o vira, mas seu nome evocava um arrepio que não era só terror, era algo mais profundo, um puxão instintivo que a aterrorizava. Ela se agachou atrás de um tronco caído, o coração martelando como tambores de guerra. O sol poente tingia o céu de sangue, e o cheiro de fumaça distante indicava que patrulhas se aproximavam. Não posso voltar, murmurou para si mesma, as unhas cravando na terra úmida. Seus seios arfavam sob a blusa rasgada, e um calor familiar subia por sua espinha, traidor, como se o luar já a chamasse. Ela odiava isso, o modo como seu corpo ômega ansiava por toque, por domínio, mesmo quando a mente gritava por liberdade. Um estalo de galhos a fez congelar. Olhos brilhavam na penumbra. Não lobos selvagens, mas sentinelas da coroa, betas leais ao rei. Ômega solta, rosnou um deles, um homem corpulento com presas à mostra. Pela lei de Licania, você pertence ao rei agora. Fuja e será caçada como presa. Elara se ergueu devagar, o corpo tenso como corda de arco. Eu não pertenço a ninguém, rebateu a voz rouca mas firme, carregada de uma ferocidade que surpreendia até a ela. Seus lábios tremiam, mas ela ergueu o queixo, expondo o pescoço marcado por antigas mordidas, provas das mentiras que a perseguiam. Dizem que sou ninfomaníaca, uma praga para as alcateias. Deixem-me ir antes que eu contamine seu precioso rei. Os betas riram, um som gutural que ecoou pela floresta. O rei Thorn decide o destino das ômegas perdidas. Ele ouviu os rumores. Dizem que ele ri deles. O líder avançou, acorrentando seus pulsos com ferro encantado que queimava como fogo lunar. Elara mordeu o lábio para não gemer, o metal mordendo sua pele sensível, despertando um pulsar indesejado entre as coxas. Maldição! Por que agora? Eles a arrastaram pela trilha sinuosa, o chão coberto de folhas mortas rangendo sob seus pés descalços. A jornada durou horas.
o ar ficando mais denso com o perfume de pinheiros e algo metálico, sangue talvez de caçadas recentes. Quando o palácio surgiu, uma silhueta imponente contra o céu noturno, Elara sentiu o estômago revirar. Torres de pedra negra se erguiam como garras, e tochas flamejantes iluminavam guardas lícans em forma semi-humana, músculos definidos e olhos vigilantes. No salão do trono, o ar era sufocante, carregado de incenso de ervas selvagens e o cheiro almiscarado de poder. Thorn estava lá, reclinado em um trono esculpido de ossos de inimigos antigos, sua túnica de couro negro aberta no peito, revelando tatuagens tribais que serpenteavam como veias de luar. Seus cabelos pretos caíam selvagens, e aqueles olhos, ouro puro, fixos nela, como se já a possuísse. "Tragam-na mais perto", ordenou ele. A voz um rugido baixo que vibrou em seus ossos. Os betas a empurraram adiante, e Elara tropeçou, caindo de joelhos a poucos passos dele. O calor de seu corpo a atingiu como uma onda, misturado ao aroma de terra e fúria contida. Ela ergueu o olhar desafiadora, mesmo com o coração disparado. "Então você é a ômega das histórias", disse Thorn, inclinando-se para a frente. Seus lábios se curvaram em um sorriso predatório, revelando caninos afiados. "Dizem que você é insaciável, uma tentação que quebra alfas. Ninfomaníaca, chamam-na." Ele se levantou, circundando-a devagar, como um lobo farejando sua presa. Seu dedo roçou seu queixo, forçando-a a encará-lo, e um choque elétrico percorreu sua pele, despertando o fogo que ela tanto temia. Elara engoliu em seco, o toque queimando mais que as correntes. "Rumores de homens fracos que não suportam uma mulher com desejos próprios", cuspiu ela, a voz trêmula, mas carregada de veneno. "O que um rei quer com uma como eu? Me usar e descartar como os outros?" Thorn parou atrás dela, seu hálito quente em sua nuca. Ele se inclinou, os lábios roçando sua orelha. "Então você é perfeita", murmurou, as palavras um sussurro rouco que a fez estremecer. "Porque eu não quebro fácil, Ômega. E você? Você será minha." O salão pareceu girar, o mundo reduzindo-se ao calor dele contra suas costas, ao pulsar de seu próprio sangue chamando pelo dele. Elara fechou os olhos, o desejo e o terror se entrelaçando como vinhas na escuridão. Ela estava perdida, ou talvez, pela primeira vez, encontrada. Mas em Licânia nada era simples, e o preço de tal perfeição poderia ser sua alma. O eco das palavras de Thorn ainda reverberava no salão do trono, como um uivo preso na garganta de Elara. Seus pulsos ardiam sob as correntes de ferro encantado, mas era o calor do corpo dele, agora distante mas inescapável, que a fazia tremer. Os betas se afastaram, deixando-a sozinha com o rei, o ar denso de expectativa e algo mais primal. O cheiro dele, terroso e dominante, infiltrando-se em seus sentidos como veneno doce. Ela se ergueu devagar, as pernas fracas, recusando-se a mostrar fraqueza. Seus olhos verdes encontraram os dele, dourados e implacáveis. E por um instante, o mundo se resumiu àquela conexão elétrica, um fio invisível que a puxava para ele contra sua vontade. "Levem-na para os aposentos inferiores", ordenou Thorn aos guardas sem desviar o olhar. Sua voz era um comando que não admitia contestação, mas havia uma suavidade rouca nas bordas, como se ele saboreasse o momento. "E retirem as correntes, ela não é prisioneira. Ainda." Elara sentiu um arrepio subir pela espinha quando os betas a tocaram, removendo o metal que queimava sua pele. A marca vermelha em seus pulsos latejava, um lembrete de sua submissão forçada, mas o alívio veio misturado a uma onda de calor que se espalhava por seu corpo. Ômega. A palavra era uma maldição e uma bênção, seu instinto respondendo ao Alfa Supremo como uma chama ao vento. Ela odiava isso, o modo como seu sangue cantava por ele, ansiando por um toque que poderia destruí-la. Os aposentos inferiores ficavam nos confins do palácio de obsidiana, escavados nas raízes da montanha que ancorava Licânia. As paredes de pedra negra absorviam a luz das tochas,
criando sombras dançantes que pareciam vivos, sussurrando segredos antigos. Uma cama larga, coberta por peles de lobos caçados em luas passadas, dominava o quarto, e uma janela estreita dava para a floresta, onde a névoa eterna se entrelaçava com as copas das árvores. Não era uma prisão, mas uma jaula dourada, luxuosa o suficiente para seduzir, isolada o suficiente para controlar. Uma serva beta, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, trouxe uma túnica limpa e uma bacia de água morna perfumada, com ervas da floresta. O rei manda que se lave e descanse, murmurou ela, evitando o olhar de Elara. Ele virá ao amanhecer. Não fuja, Ômega. As muralhas têm olhos. Elara assentiu em silêncio, despindo-se devagar enquanto a serva saía. A água tocou sua pele como um bálsamo, lavando a sujeira da jornada, mas não o peso dos rumores que a seguiam. Ninfomaníaca. A palavra a assombrava, ecoando as noites em que seu corpo traíra sua mente, respondendo a toques indesejados na alcateia de Eldred. Seu pai a havia vendido por 10 peles de veado, alegando que ela era um fardo que seduzia os alfas para o caos. Mas era mentira, ou meia-verdade. Seu desejo era real, um fogo lunar que a consumia, mas nunca fora escolha sua. E agora, perante um rei que via aquilo como perfeição, o terror se misturava a uma curiosidade perigosa, um anseio que a fazia corar sob a água. Ela se deitou nas peles, o corpo nu sob a túnica fina, e o sono veio em fragmentos, interrompido por sonhos de olhos dourados e mãos fortes. Quando o primeiro raio de sol filtrou pela janela, filtrado pela névoa, uma batida na porta a despertou. Thorne entrou sem esperar convite, sua presença enchendo o quarto como uma tempestade iminente. Ele usava calças de couro justas e uma camisa aberta, revelando o peito marcado por cicatrizes de batalhas antigas, garras de rivais, presas de traidores. Seus cabelos pretos estavam soltos, e o cheiro dele, agora misturado ao orvalho da manhã, a envolveu como um abraço invisível. — Você dormiu? Perguntou ele, aproximando-se da cama com passos deliberados, como um predador que não precisava correr para capturar a presa. Elara se sentou, puxando a túnica para cobrir os ombros, mas o tecido era traidor, colando-se à sua pele úmida. — O suficiente para sonhar com correntes, rebateu ela, a voz baixa mas afiada. Seus olhos traçavam as linhas de seu corpo sem permissão, traídos pelo instinto. — O que quer de mim, rei? Uma distração para sua corte entediada, ou uma ômega para exibir como troféu? Thorne parou ao pé da cama, seus olhos dourados escurecendo com algo que poderia ser diversão ou desejo. Ele se sentou na borda, o colchão afundando sob seu peso, e estendeu a mão, roçando os dedos na marca de sua munheca. O toque foi leve, mas incendiário, enviando faíscas por sua veia. — Eu quero a verdade por trás dos rumores, disse ele, a voz um ronronar grave que vibrou em seu peito. Dizem que você quebra alfas com um olhar, que seu desejo é uma arma, mas eu vejo uma mulher lutando contra si mesma. Por quê? O que a alcateia de Eldred fez para transformar fogo em maldição? Elara recuou instintivamente, mas o quarto era pequeno demais para fugas. Seu coração batia forte, e o calor familiar subia por sua barriga, traidor, respondendo ao calor dele. — Eles me usaram, confessou, as palavras escapando como um sussurro rouco. Meu pai me vendeu para pagar dívidas, o Alfa. Ele espalhou as mentiras quando eu o rejeitei. Meu corpo ômega responde à lua, ao toque, mas eu não sou escrava dele. Não sou o que dizem. Lágrimas queimavam seus olhos, mas ela as conteve, erguendo o queixo. — E você? Um rei sem mate, caçando ômegas perdidas. É solidão ou crueldade que o move? Thorne se inclinou mais perto, seu hálito quente em sua face, os lábios a centímetros dos dela. O ar entre eles crepitava, carregado de tensão não dita. Solidão, admitiu ele, surpreendendo-a com a honestidade crua. Eu governei Licânia por 20 ciclos lunares, unindo matilhas com punho de ferro porque ninguém se aproxima sem medo. Mas você, seu cheiro me chama, Ômega, não como uma conquista, mas como algo que falta em mim. Sua mão subiu para seu rosto,
o polegar traçando sua mandíbula, e Elara prendeu a respiração, o corpo arqueando involuntariamente para o toque. Eu não posso ser sua, murmurou ela, mas sua voz falhou, o desejo nublando sua resolução. Seus seios arfavam sob a túnica, e ela sentiu o rubor subir pelo pescoço, exposto e vulnerável. Você já é, rebateu Thorne, os olhos flamejando. Ele se levantou de repente como se lutando contra si mesmo e se dirigiu à porta. Mas eu não tomo o que não é dado livremente. Prove sua força, Elara. Sobreviva à corte hoje. Há olhos invejosos aqui, betas que cobiçam meu trono, alfas que sussurram contra ômegas como você. Ele pausou na soleira, olhando para trás com um sorriso sombrio. E se o fogo em você for real, use-o contra mim. Eu aguento. A porta se fechou com um estrondo, deixando Elara sozinha com o eco de seu toque e o pulsar de seu sangue. A floresta lá fora uivava baixinho, como se zombasse de sua fraqueza. Ela se levantou, vestindo-se com determinação renovada, mas o medo se entrelaçava ao desejo. Em Licânia, a atração era perigosa, e Thorn Blackthorn poderia ser o maior risco de todos. Enquanto se preparava para enfrentar a corte, um pressentimento sombrio a invadiu. Traições antigas estavam prestes a emergir e seu perfeita poderia se tornar sua ruína. A corte de Licânia pulsava como o coração de uma besta adormecida. Um vasto salão de pedra negra polida, onde as tochas de resina de pinheiro lançavam sombras alongadas sobre tapeçarias tecidas com fios de pelo de lobo e sangue seco de inimigos. O ar era espesso, impregnado pelo aroma de carnes assadas em fogueiras centrais, e o suor almiscarado de dezenas de Lycans reunidos. Alfas de ombros largos e presas reluzentes, betas curvados em lealdade fingida, e poucas ômegas, todas com olhos baixos e colares de prata que simbolizavam submissão. A névoa da floresta se infiltrava pelas janelas altas, misturando-se ao vapor das taças de hidromel fermentado, criando uma atmosfera de intriga e desejo contido. Aqui, sob o reinado de Thorn, as leis da matilha ditavam cada olhar, cada sussurro, lealdade ao alfa supremo ou exílio nas sombras eternas. Elara avançou pelo corredor lateral, guiada por uma serva beta que mantinha distância respeitosa, como se temesse contaminação. A túnica que lhe deram era de seda tecida com fios lunares, fina demais, colando-se à sua pele como uma segunda camada de desejo. Seus cabelos castanhos, agora penteados em ondas soltas, caíam sobre os ombros, e ela erguera o queixo, forçando uma postura que desafiava os rumores que já corriam como veneno. A ninfomaníaca do rei, murmuravam as vozes ao redor, um zumbido baixo que a atingia como garras invisíveis. Seu corpo traidor respondia ao ambiente. O pulsar da matilha a aquecia por dentro, um calor que subia das coxas ao peito, fazendo seus mamilos endurecerem sob o tecido. Ela mordeu o lábio, odiando a fraqueza ômega que a expunha. No centro do salão, Thorn presidia de uma mesa elevada, flanqueado por seus conselheiros alfas, guerreiros de cicatrizes profundas e olhares famintos. Ele vestia uma capa de pele de urso negro, aberta no peito, para exibir as tatuagens que contavam histórias de vitórias sangrentas. Seus olhos dourados varreram a multidão e se fixaram nela, um brilho predatório que a fez tropeçar por um instante. Ele ergueu a taça em saudação sutil, mas não sorriu. Em vez disso, inclinou a cabeça, como se a convidasse a provar sua força. Apresentem a nova das fronteiras, anunciou um beta idoso, sua voz ecoando como um rosnado amplificado. Elara foi empurrada para o círculo central, onde o chão de lajes frias mordia seus pés descalços. Os olhares se voltaram para ela, curiosos, invejosos, lascivos. Uma alfa fêmea de cabelos ruivos e presas proeminentes inclinou-se para um companheiro e sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. Olhe para ela. Dizem que seduziu o alfa de Eldridge até a loucura. O rei a quer como brinquedo, mas cuidado, irmãos. Seu fogo queima mais que agrada. Elara sentiu o rubor subir pelo pescoço, mas ergueu o olhar diretamente para Thorn, recusando-se a baixar a cabeça como as outras ômegas. Eu sou Elara,
Da alcateia de Eldridge, declarou ela, a voz firme apesar do tremor interno. Exilada por mentiras, mas não quebrada. Sirvo a Licania não por correntes, mas por escolha. Se o rei me permitir provar meu valor. Um murmúrio de surpresa percorreu a corte. Thorne se levantou devagar, sua presença silenciando o salão como uma lua cheia sobre a floresta. Ele desceu os degraus com passos deliberados, o couro de suas botas rangendo, e parou a um braço de distância dela. O cheiro dele, terra úmida, fúria contida e algo selvagem, como o vento da caçada, a envolveu, fazendo seu pulso acelerar. Seus olhos dourados traçaram seu rosto, descendo para a curva de seu pescoço exposto, onde antigas marcas de mordidas ainda latejavam como segredos. Corajosa, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, mas o tom era um ronronar que vibrou em seu peito. Ou tola. A corte não perdoa fraquezas, Ômega. E você? Você carrega o peso de histórias que eu ainda não desvendei. Sua mão se ergueu, como se para tocar seu braço, mas parou no ar. O gesto carregado de tensão não resolvida. Elara prendeu a respiração, o corpo arqueando involuntariamente para o calor dele, um desejo que atraía como sempre. Seus seios arfavam, e ela viu o brilho nos olhos dele reconhecer aquilo, não como fraqueza, mas como convite. Antes que pudesse responder, uma voz cortante interrompeu. Majestade, essa Ômega é uma ameaça, rosnou um alfa corpulento à mesa, de barba espessa e olhos estreitos. Lord Garrick, conselheiro sênior e rival sussurrado de Thorne. Ele se levantou presas à mostra. Os rumores de Eldridge chegam até aqui. Ela seduz e destrói. Se a mantém, enfraquece a matilha. Deixe-me testá-la. Eu a quebrarei antes que ela o faça. O salão prendeu o fôlego. Thorne virou-se devagar, seu corpo tenso como uma corda esticada, mas sua voz saiu calma, letal. Você questiona minha escolha, Garrick, ou cobiça o que eu reclamo? Os dois alfas se encararam, o ar crepitando com o cheiro de fúria iminente, um confronto que poderia explodir em garras e sangue. Elara sentiu o pânico subir, mas também uma faísca de raiva. Ela deu um passo à frente, ousada, e tocou o braço de Thorne, um gesto leve, mas elétrico, enviando choques por sua pele. Não por mim, majestade, sussurrou ela, os lábios próximos o suficiente para que ele sentisse seu hálito. Deixe que eu prove. Se sou fogo, queime-me eu mesma. Não desperdice sua força em inveja alheia. Thorne virou o rosto para ela, os olhos flamejando com uma mistura de surpresa e desejo cru. Por um instante, o mundo se reduziu àquele toque, sua mão em sua pele, o pulsar de seus corações sincronizando como uivos na noite. Você joga com perigo, Elara, murmurou ele, a voz rouca, inclinando-se até que seus lábios roçassem sua orelha. Mas seu fogo me intriga. Sobreviva a isso, e talvez eu te mostre o meu. Ele se afastou, ordenando com um gesto que Garrick se sentasse, mas o conselheiro obedeceu com um rosnado baixo, os olhos fixos em Elara como uma promessa de vingança. A corte retomou o banquete, mas a tensão pairava densa como a névoa lá fora. Elara foi levada a uma mesa periférica, onde betas a cercaram com olhares curiosos, sussurrando sobre o toque ousado que quase incendiara o rei. Enquanto comia em silêncio, o calor do toque de Thorne ainda queimava em sua palma, e um pressentimento sombrio a invadiu. Garrick tramava nas sombras. Ela via em seus olhares trocados com outros alfas, uma rede de traição tecida por ambição. E Thorne, ele a via como perfeita, mas em Licania, perfeição era uma lâmina de 2 gumes. Quando a lua subisse naquela noite, seu desejo poderia uni-los ou destruí-los. Elara apertou os punhos sob a mesa, o corpo ansiando pelo que a mente temia. A entrega total a um rei que poderia ser sua salvação ou sua queda final. A lua crescente se infiltrava pelas fendas das muralhas do palácio, tingindo o ar noturno de um prata fria que contrastava com o calor fervente da corte. O banquete prosseguia em um zumbido de risadas forçadas e taças tilintando, mas Elara mal registrava o caos ao redor. Seu corpo ainda vibrava com o toque em Thorne, aquele roçar breve de pele contra pele que havia incendiado algo profundo em seu âmago.
Ela se sentava à mesa periférica, os dedos entrelaçados no colo para conter o tremor, enquanto os betas ao seu lado trocavam olhares especulativos. O hidromel em sua taça permanecia intocado, amargo como o peso de sua própria vulnerabilidade. Seu cheiro, doce e ômega, atraía narinas curiosas, e ela sentia os olhares como toques indesejados, revivendo as noites em Eldridge, onde o desejo a traíra pela primeira vez. Thorne, de volta à mesa elevada, comandava a conversa com uma autoridade que silenciava dissidentes, mas seus olhos dourados voltavam a ela repetidamente, como um farol na névoa. Garrick, agora sentado com os punhos cerrados, murmurava com 2 alfas leais, sombras de barba grisalha e presas curvas, tecendo planos que Elara captava em fragmentos. A ômega é a fraqueza dele. Use-a para golpear o coração. O ar se carregava de tensão, um cheiro metálico de raiva iminente, misturando-se ao aroma de carnes grelhadas. Ela sabia que não era só inveja, era ambição pura, o desejo de derrubar o rei solitário e reclamar Licânia para si. Quando o sino da meia-noite ecoou, anunciando o fim do banquete, Thorne se ergueu abruptamente. Sua capa de pele de urso negro ondulou como asas de corvo, e ele gesticulou para os guardas. A corte está dispensada, declarou, a voz um trovão baixo que reverberou nas pedras. Seus olhos encontraram os de Elara, um comando silencioso. Venha! Ela se levantou devagar, ignorando os sussurros que a seguiam como fantasmas, e seguiu um beta até os degraus laterais que levavam às torres superiores. O palácio parecia vivo à noite, as paredes pulsando com o eco distante de uivos da floresta, e o vento frio da névoa lambia sua pele através da seda fina, endurecendo seus mamilos em uma traição sensual. A torre do observatório era um santuário isolado, uma câmara circular aberta ao céu, com colunas de obsidiana entrelaçadas por vinhas encantadas que brilhavam fracamente sob a lua. No centro, uma plataforma de peles e almofadas cercava uma fogueira baixa, as chamas dançando em tons de azul lunar. Thorne já estava lá de costas para a entrada, olhando para a floresta das sombras eternas, que se estendia como um mar negro. Seu corpo era uma silhueta imponente, os músculos das costas tensionados sob a camisa aberta, e o cheiro dele, terroso, com um traço de fumaça, a atingiu como uma onda, fazendo suas coxas se apertarem involuntariamente. Você foi ousada na corte, disse ele sem se virar, a voz rouca ecoando no espaço vazio, tocando-me diante de todos. Sabe o que isso significa em Licânia? Um desafio ao Alfa Supremo, ou uma reivindicação. Elara parou a poucos passos, o coração martelando como tambores de caçada. O fogo da lareira aquecia seu rosto, mas era o calor dele que a derretia por dentro. Eu não reivindico nada, rebateu ela, aproximando-se apesar do medo que serpenteava em sua barriga. Só não queria ver sangue derramado por causa de mentiras. Garrick me odeia, porque eu represento o que ele teme. Uma ômega que não se curva fácil. Seus olhos traçaram a cicatriz em seu pescoço, exposta pela camisa solta, e um anseio traidor subiu por sua espinha. Um pulsar úmido entre as pernas que a fez corar. Thorne se virou devagar, seus olhos dourados flamejando à luz das chamas. Ele estendeu a mão, convidando-a a se aproximar da plataforma, e Elara obedeceu, sentando-se nas peles macias que cheiravam a ele, musgo e ferocidade. O espaço entre eles era elétrico, carregado de um desejo não dito que fazia o ar crepitar. Garrick é uma serpente, murmurou Thorne, sentando-se ao seu lado, perto o suficiente para que suas coxas se roçassem. O contato foi como faíscas, enviando ondas de calor por seu corpo. Ele serviu meu pai antes de mim, mas sua lealdade é ao poder, não à matilha. Eu o tolero porque conheço seus segredos. Mas você, Elara, você desperta algo que ele pode usar contra nós. Ela ergueu o olhar, os lábios entreabertos, e viu a vulnerabilidade em sua expressão, uma rachadura na armadura do rei. Por quê? Porque eu sou o fogo que você chamou de perfeito. Sua voz saiu baixa, sensual apesar de si mesma, e ela se inclinou para a frente, os seios arfando sob a seda,
o tecido traidor revelando curvas que ansiavam por toque. Thorne rosnou baixo, um som primal que vibrou em seu peito, e sua mão subiu para enredar em seus cabelos castanhos, puxando-a gentilmente para mais perto. Seus lábios roçaram os dela, não um beijo, mas uma promessa, quente, úmido, carregado de restrição. Porque você me faz questionar tudo, confessou ele, o hálito misturando-se ao dela. Eu governei sozinho por tanto tempo, sem mate, sem fraqueza, mas seu cheiro. Ele me enlouquece, Ômega. Seu desejo não é maldição, é o que me falta, a chama que ilumina a escuridão. Seus dedos traçaram sua mandíbula, descendo para o pescoço, onde as marcas antigas latejavam sob seu toque. E Elara gemeu baixinho, o corpo arqueando para ele, as coxas se abrindo instintivamente. O beijo veio então, feroz e devorador, os lábios dele capturando os dela com uma fome que a deixou sem fôlego. Sua língua invadiu, explorando com a mesma dominância que comandava o reino. E Elara correspondeu, as mãos subindo para seu peito, sentindo os músculos duros e as cicatrizes sob as pontas dos dedos. O calor entre eles era insuportável, um fogo lunar que a consumia, fazendo-a se esfregar contra ele, ansiando por mais, por fricção, por posse. Thorne, sussurrou ela contra sua boca, o nome escapando como um gemido, enquanto suas unhas cravavam em sua pele. Mas o momento se quebrou com um estalo distante, galhos quebrando na base da torre. Thorne se afastou abruptamente, os olhos alertas, transformando-se no rei guerreiro em um instante. Ele se ergueu, farejando o ar, e Elara sentiu o pavor gelar seu desejo. Intrusos, rosnou ele, puxando-a para trás dele como um escudo protetor. Das sombras da escadaria surgiram figuras encapuzadas, betas de Garrick com adagas de prata lunar reluzindo. Pela matilha verdadeira! Gritou o líder, avançando com presas à mostra. Thorne se transformou parcialmente, garras estendendo-se, e o confronto explodiu em um caos de rosnados e sangue. Elara se encolheu contra a parede, o coração disparado, mas uma das figuras se virou para ela, os olhos brilhando com malícia. A ninfomaníaca morre primeiro, sibilou ele, lançando-se em sua direção. Ela rolou para o lado, pegando uma tocha caída, e o fogo iluminou seu rosto aterrorizado, mas também uma faísca de fúria. O desejo de momentos antes se transformara em sobrevivência, e enquanto Thorne derrubava os atacantes um a um, Elara soube que a traição de Garrick havia começado, e seu laço com o rei era agora uma âncora em meio à tempestade. A lua testemunhava tudo, indiferente, enquanto o sangue manchava as pedras da torre. O sangue escorria pelas pedras da torre, quente e pegajoso, misturando-se ao cheiro metálico da traição que impregnava o ar noturno. A lua crescente observava impassível, sua luz prateada dançando sobre as figuras caídas, betas de Garrick, agora imóveis, com gargantas rasgadas e olhos vidrados na escuridão. Thorne se erguia no centro do caos, o peito arfando, garras retraindo-se devagar, enquanto o pelo escuro em seus braços se dissipava. Gotas de suor e sangue traçavam caminhos por sua pele exposta, destacando as cicatrizes que contavam guerras antigas. Seus olhos dourados, ainda flamejantes de fúria primal, varreram a câmara até encontrar Elara, encolhida contra a coluna de obsidiana, a tocha tremendo em sua mão. "Você está ferida?" rosnou ele, atravessando o espaço entre eles em 2 passos largos, ignorando os corpos aos seus pés. Sua voz era um misto de comando e preocupação rouca, o alfa supremo lutando contra o instinto de protegê-la, ou possuí-la, ali mesmo, no calor da batalha. Ele se ajoelhou ao lado dela, a mão grande e calejada tocando seu ombro, o polegar roçando a seda fina que mal cobria sua pele. O toque era elétrico, reacendendo o fogo que o beijo interrompido havia deixado em brasas, mas agora misturado ao terror que ainda pulsava em seu peito. Elara soltou a tocha que rolou pelo chão com um chiado e se inclinou para ele, as mãos trêmulas subindo para seu rosto, traçando a linha da mandíbula suja de sangue. "Não. Só o medo", murmurou ela, a voz baixa e entrecortada,
os olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Seu corpo traidor respondia ao dele como sempre. O calor subindo por sua barriga, as coxas se apertando contra o pulsar úmido que a envergonhava. A batalha havia transformado o desejo em algo mais cru, uma âncora que a mantinha viva. Eles vieram por mim, por nós. Garrick. Ele não vai parar. Thorne a puxou para si, envolvendo-a em um abraço feroz que a esmagou contra seu peito nu, o coração dele martelando como tambores de guerra contra o dela. O cheiro dele, suor, sangue e terra selvagem, a envolveu como um casulo, e ela enterrou o rosto em seu pescoço, inalando profundamente, o instinto ômega ansiando por sua marca, por sua posse. Ele pagará por isso, prometeu Thorne, os lábios roçando sua orelha em um sussurro que era tanto ameaça quanto carícia. Sua mão desceu pelas costas dela, traçando a curva da espinha até a base, onde a seda se amassava contra sua pele febril. Mas você lutou como uma verdadeira Lycan. Seu fogo não é maldição, Elara. É o que me salva. Ela ergueu o rosto, os lábios a centímetros dos dele, e o mundo se reduziu àquele instante, o ar crepitando com o resíduo da fogueira, a névoa da floresta infiltrando-se pelas colunas como fantasmas curiosos. O beijo que veio foi urgente, faminto, uma colisão de línguas e dentes que saboreava o sal do suor e o ferro do sangue. As mãos de Elara se enredaram em seus cabelos pretos, puxando-o mais perto, enquanto as dele exploravam sua cintura, subindo para envolver um seio através da seda, o polegar circulando o mamilo endurecido em um toque que a fez gemer contra sua boca. O desejo era uma torrente, selvagem como a lua que os chamava, e por um momento a traição se dissolveu no calor de seus corpos, se entrelaçando nas peles da plataforma. Mas o som de botas ecoando na escadaria os separou, como um uivo de alerta. Thorne se ergueu, posicionando-se entre ela e a entrada, os músculos tensionados como cordas de arco. Um guarda-beta irrompeu, ofegante, o rosto pálido sob a luz lunar. Majestade. Mais intrusos nas muralhas inferiores. Garrick reuniu aliados, alfas das matilhas fronteiriças. Eles proclamam que a Ômega é uma praga que enfraquece o trono. O palácio está cercado. O rugido que escapou de Thorne foi primal, ecoando pela torre como um trovão na floresta. Seus olhos dourados se voltaram para Elara, uma mistura de fúria e algo mais profundo. Medo, talvez, pela primeira vez em ciclos lunares. Fique aqui, ordenou ele, mas sua voz falhou na borda, traída pela relutância. Ele se inclinou para beijá-la rapidamente, os lábios quentes e possessivos, um selo de promessa. Eu volto por você. Não duvide disso. Elara se levantou, o corpo ainda formigando com o toque dele, mas a determinação endurecendo suas feições. Não sou frágil, Thorne. Se Garrick quer guerra, eu luto ao seu lado. Seus olhos flamejaram, o fogo ômega se transformando em chamas de coragem, e ela pegou uma adaga caída de um dos corpos, o metal frio contrastando com o calor em suas veias. Thorne hesitou, um sorriso sombrio curvando seus lábios ensanguentados. Então venha, minha perfeita. Mostre a eles o que uma ômega pode fazer. Ele estendeu a mão, e ela a tomou, seus dedos se entrelaçando em um laço que transcendia as correntes do passado. Juntos, desceram a escadaria em espiral, o palácio despertando em alarme, uivos ecoando pelos corredores, guardas se mobilizando com presas à mostra. O salão principal era um pandemônio controlado, Lycans em formas semi-transformadas correndo para as portas, o ar carregado de rosnados e o cheiro de peles erguidas. Thorne assumiu o comando com uma autoridade inabalável, distribuindo ordens que faziam os betas obedecerem como um só. Elara o seguia de perto, o coração disparado, não só pelo perigo, mas pela proximidade dele, o modo como seu braço roçava o dela, um lembrete constante do beijo interrompido, do desejo que os unia como uma marca invisível. Nas muralhas externas, o cerco se revelava sob a lua. Dezenas de alfas rivais liderados por Garrick uivavam desafios, suas silhuetas negras contra a névoa da floresta das sombras eternas.
O conselheiro traidor montava um lobo colossal, os olhos estreitos brilhando com ambição. Thorne Blackthorne, sua fraqueza pela ninfomaníaca acaba esta noite, berrou ele, a voz amplificada pelo vento. Licânia precisa de um rei forte, não de um tolo cativado por desejos baixos. Thorne subiu na ameia, Elara ao seu lado, o vento chicoteando seus cabelos e carregando o cheiro de batalha iminente. Você erra, Garrick, rebateu ele, a voz um rugido que silenciou a noite. Ela é minha força, não minha ruína. Ataque, e morra como os cães que enviou à torre. Seus olhos encontraram os de Elara, um brilho dourado de confiança, e desejo mesmo agora um fogo que os ligava além da guerra. O primeiro ataque veio como uma onda, lobos saltando as muralhas, garras estendidas. Thorne se transformou, seu corpo se alongando em uma forma bestial imponente, presas reluzindo enquanto derrubava os invasores com fúria calculada. Elara, armada com a adaga e sua própria ferocidade, defendeu uma brecha, cortando uma pata que se aproximava, o sangue espirrando em seu rosto. O caos era sensorial, o rangido de ossos, os gemidos de dor, o pulsar de seu sangue chamando pelo dele. Em meio à luta, Thorne a protegeu, seu corpo colidindo com o dela em um momento de respiração, os olhos se encontrando em uma promessa silenciosa. Sobrevivemos juntos. Mas Garrick era astuto. Enquanto a batalha rugia, um beta infiltrado surgiu atrás de Elara, a adaga erguida para sua nuca. Ela se virou no último instante, o golpe roçando seu ombro, rasgando a seda e expondo a pele marcada. A dor foi aguda, mas o ódio a impulsionou. Ela contra-atacou, cravando a lâmina em seu peito, o corpo caindo inerte. Thorne viu rugindo seu nome, e em um borrão de pelagem negra, eliminou mais 3 inimigos para alcançá-la. Ferida, mas viva, Elara se encostou à muralha, o sangue escorrendo pelo braço, misturando-se ao suor. Thorne voltou à forma humana, ofegante, e a envolveu em seus braços, os lábios pressionando sua testa em um beijo urgente. Você é minha salvação, murmurou ele, a voz rouca de exaustão e paixão. Não o deixeis duvidar. A batalha pausava, Garrick recuando para as sombras da floresta. Mas a vitória era frágil. Elara sabia que o amanhecer traria mais, traições mais profundas, talvez até dentro do palácio. Mas no abraço de Thorne, com o corpo dele pressionado ao seu, o desejo renascia, um bálsamo contra a dor. A lua testemunhava sua união, e pela primeira vez, Elara se permitiu acreditar. Talvez a ninfomaníaca fosse mesmo perfeita para um rei como ele. O amanhecer se insinuava pela névoa da floresta das sombras eternas, tingindo as muralhas do palácio de um cinza perolado que mal dissipava as trevas da noite. O ar ainda carregava o fedor de sangue e peles rasgadas, um lembrete cru da batalha que havia silenciado os uivos rivais. Elara se encostava à ameia, o ombro latejando onde a adaga traidora havia cortado, o sangue seco colando a seda rasgada à sua pele. Mas era o calor do corpo de Thorne, pressionado ao dela, que a ancorava, seus braços fortes a envolvendo como raízes ancestrais, o peito arfando contra o seu em um ritmo sincronizado, primal. Seus olhos dourados, exaustos mas flamejantes, a fitavam com uma intensidade que transcendia a guerra, como se o mundo inteiro se resumisse àquele toque. Você lutou como se o reino fosse seu, murmurou ele, a voz rouca de fadiga e algo mais profundo. Um ronronar que vibrava em seu peito e ecoava em seu âmago. Seus dedos traçaram o corte em seu ombro, gentis apesar das garras retraídas, e o toque enviou faíscas por sua espinha, misturando dor e desejo em uma dança perigosa. Elara estremeceu, o corpo ômega respondendo ao dele como sempre, um pulsar quente entre as coxas, um anseio que a envergonhava e libertava ao mesmo tempo. Eu vi você derrubar aquele beta, não como uma vítima dos rumores, mas como uma rainha. Ela ergueu o rosto, os lábios entreabertos, e inalou o cheiro dele, suor salgado, terra remexida e o almíscar inconfundível de Alfa Supremo. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, não de fraqueza, mas de alívio cru. Eu não sou rainha Thorne, sou só. Eu, o fogo que eles chamam de maldição. Mas com você,
Ele não queima. Ele ilumina. Sua mão subiu para seu rosto, limpando uma mancha de sangue com o polegar, e o gesto foi íntimo, carregado de uma vulnerabilidade que a aterrorizava. Pela primeira vez, o desejo não era traição, era ponte, unindo suas almas solitárias. Thorne capturou sua mão, beijando a palma com uma ternura que contrastava sua ferocidade de momentos antes. Então seja minha luz, Elara, minha mate. Eu governei sozinho por medo de fraqueza, mas você é minha força. Seus lábios roçaram os dela em um beijo suave, explorador, que se aprofundou devagar, línguas dançando em um ritmo lento e sensual. O mundo ao redor, os guardas patrulhando, o eco distante de uivos de lealdade, se dissolveu, deixando apenas o pulsar de seus corações, o calor de seus corpos se moldando um ao outro. As mãos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela se arqueou contra ele, gemendo baixinho quando seus seios pressionaram o peito nu dele, os mamilos endurecendo sob o tecido fino. Mas o momento se quebrou com um rugido ecoando da floresta. Garrick não havia recuado para sempre. Sua silhueta emergia das sombras das árvores, flanqueado por uma dúzia de alfas remanescentes, presas à mostra e olhos brilhando com ódio cego. Thorne, sua ômega é veneno, berrou ele, montando seu lobo colossal, as garras cravando na terra úmida. Ela te cega para a verdadeira ameaça. Licania cairá sob uma rainha ninfomaníaca. O traidor avançou, seus aliados uivando em uníssono, uma onda de pelagem negra e presas que ameaçava romper as muralhas enfraquecidas. Thorne se ergueu, transformando-se parcialmente em um instante, o corpo alongando-se em músculos definidos e garras estendidas. Mas antes que pudesse saltar, Elara o deteve, a mão firme em seu braço. Não sozinho, disse ela, a voz firme apesar do tremor. Seus olhos verdes flamejaram, o fogo ômega se acendendo em coragem pura. Nós enfrentamos isso juntos. Prove a eles que os rumores são mentiras, que eu sou sua e você é meu. Ela pegou outra adaga de um guarda caído, o metal frio em sua palma aquecendo com sua determinação. O rei hesitou, um sorriso feroz curvando seus lábios. Então venha, minha perfeita, mostre-lhes o que somos. Eles saltaram das muralhas juntos, aterrissando na clareira lamacenta com um baque que ecoou como trovão. A batalha recomeçou em fúria renovada, garras rasgando o ar, rosnados preenchendo a névoa. Thorne derrubava inimigos com precisão letal, seu corpo uma máquina de guerra, mas seus olhos nunca deixavam Elara. Ela lutava ao seu lado, ágil e feroz, desviando golpes e cravando a lâmina em uma pata que se aproximava. O sangue espirrava, quente em sua pele, mas o adrenalina misturava-se ao desejo, tornando cada movimento uma dança sensual de sobrevivência. Garrick mirou nela, seu lobo colossal investindo como uma avalanche. Você morre primeiro, praga, rosnou ele, presas a centímetros de seu pescoço. Elara rolou para o lado, o vento do ataque roçando sua pele exposta, e contra-atacou, saltando em suas costas com a adaga erguida. A lâmina encontrou carne, rasgando o flanco do traidor, que urrou de dor e se debateu, jogando-a ao chão. A queda foi dura, o ar escapando de seus pulmões, mas Thorne surgiu como uma sombra, suas garras perfurando o peito de Garrick em um golpe final. O conselheiro caiu, olhos vidrados na lua poente, sua ambição se dissolvendo em poças de sangue. Os aliados remanescentes, vendo seu líder cair, fugiram para as profundezas da floresta, uivos de derrota ecoando como lamentos. O silêncio que se seguiu era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante de Elara e Thorne. Ele a ergueu nos braços, carregando-a de volta ao palácio, o corpo dela mole contra o dele, exausto, mas vivo. Nos aposentos reais, sob a luz filtrada do amanhecer, ele a deitou nas peles macias da cama King, limpando suas feridas com mãos trêmulas. Acabou, sussurrou ele deitando-se ao seu lado, o corpo nu pressionando o dela em uma intimidade total. Garrick está morto. A corte saberá a verdade. Você não é maldição, é redenção. Elara se virou para ele, os dedos traçando as cicatrizes em seu peito,
o toque enviando ondas de calor por ambos. E você, sem mais solidão? Seus lábios encontraram os dele em um beijo lento, profundo, as mãos explorando curvas e músculos com uma urgência contida. Thorne gemeu, rolando sobre ela com gentileza, suas coxas entrelaçando as dela, o calor de sua excitação pressionando contra sua umidade. Nunca mais, prometeu ele, os lábios descendo para seu pescoço, mordiscando as marcas antigas em uma reivindicação suave. O prazer os consumiu devagar, toques sensuais, gemidos ecoando nas paredes de obsidiana, corpos se fundindo em um ritmo primal que selava seu laço. O orgasmo veio como uma onda lunar, deixando-os entrelaçados, suados e saciados. Enquanto o sol subia, dissipando a névoa, Elara soube que Licânia havia mudado. Ela não era mais a ômega exilada, mas a mate do rei, perfeita em sua imperfeição, fogo para sua escuridão. A floresta sussurrava aprovação e em seus braços ela encontrou não só desejo, mas lar.